Olá galera, tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Bem, gente, vamos retornar aqui para o nosso projeto que a gente já tinha dado início, 2 vídeos para trás. Vou deixar no card aqui para aqueles que não estão acompanhando. Vamos fazer uma revisão rápida para aqueles que são novos. Para aqueles que são antigos, vou pedir um pouco de paciência. A gente vai dar uma revisada aqui na arquitetura do projeto, apresentar o projeto para quem está chegando agora. E, pegando o gancho, bem-vindo a todos, tá? Esse é o dado sobre aprendizado. Vamos dar sequência para o nosso projeto. Curta, compartilha, não esqueça e bora lá, gente. Bem, galera, vamos revisar o nosso projeto aqui. Deixa eu melhorar essa exibição aqui, né? Tá muito... Aí, mais cleanzinho agora. Beleza, melhorou, né? Mais clean. Bem, revisando o projeto, galera, a gente está fazendo o que aqui? A gente está construindo um data lake, basicamente, tá? O nosso data lake, ele está on-premises por enquanto, então ele está dentro da raiz do nosso projeto, ou seja, dentro do disco local, dentro do meu HD do meu computador, literalmente, tá? Ele está local por enquanto. A ideia é a gente ir estruturando ele aos poucos, até um dado momento que ele vai estar na nuvem, com uma arquitetura de software mais adequada para o projeto que nós estamos lidando. Hoje nós estamos com uma arquitetura praticamente monolítica, né? Só não é monolítica porque isso já está separado por responsabilidade minimamente, mas a gente está evoluindo esse ponto e sobre esse tema, eu e o André, nas próximas semanas a gente vai trazer um vídeo para vocês explicando os N tipos de arquitetura de software que nós temos, tá? E após esse vídeo a gente vai melhorar a arquitetura desse nosso projeto aqui. Mas, enfim, revisando ele, é a construção de um data lake, a stack Python, aonde que eu vou consumir dados de algumas APIs, dados financeiros. E vou armazenar isso no meu data lake. Então eu vou colocar isso na minha camada bronze, vou fazer a minha maturação para a camada silver e vou maturar isso para a minha camada gold. Para que isso, Rodrigo? A gente vai fazer todo esse procedimento, toda essa arquitetura medalha, né, esse medalhão, porque a gente quer no final passar modelos estatísticos e conseguir realizar simulações em cima desses dados. Então, o primeiro passo para isso é a gente construir o nosso data lake, para depois a gente começar a pensar nos modelos estatísticos e nas simulações, beleza? Então, esse que é o objetivo. E é isso que a gente está fazendo aqui, tá? A priori agora, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da parte de maturação desse dado para a camada Silver e para a camada Gold. Na próxima aula, a gente vai fazer a construção, né, de um Storage Account, utilizando o serviço do Blob Storage, para que o nosso script consiga armazenar esses dados agora em um serviço PaaS da nuvem. A gente não vai mais deixar isso local, a gente vai subir para um serviço PaaS da nuvem. Como que a gente vai subir? Existem várias formas. Eu poderia pegar, para quem está acostumado, né, com nuvem, para quem conhece esse serviço PaaS, quem já provisionou um Storage Account, sabe que a gente poderia pegar o key, né, que é a chave desse meu storage account, meu endpoint, com a autenticação dele exposto, né, a chave para acessar, para autenticação desse meu endpoint, desse meu serviço. Ou eu poderia criar um token SaaS, que é o que a gente vai fazer. A gente vai acessar, a gente vai permitir que o Python, através das bibliotecas do Blob Storage Services, ele bata no tenant, na onde que esse meu serviço está, através de um token. Esse token eu posso controlar o nível de acesso do usuário. Então, a gente vai provisionar esse serviço, a gente vai criar um token para esse serviço e vai passar esse token para o código Python. Por que isso? Porque a gente vai controlar o acesso. A gente não vai liberar o acesso a owner para essa nossa aplicação. A gente vai controlar o acesso que ela vai ter. Uma outra forma, a gente poderia criar um Service Principal e ele acessar via Service Principal. Então eu vou lá no meu Entra ID, registro um aplicativo que depois vira um aplicativo empresarial e eu aplico regras de RBAC em cima desse aplicativo empresarial. E aí eu uso esse aplicativo empresarial, esse objeto ID, o tenant ID que vai ser gerado quando que eu faço
o registro para passar para o meu código Python para que, através do tenant ID, objeto ID, ele se autentique no meu tenant da nuvem e através das regras de RBAC eu consiga acessar o serviço do Storage Account. Maravilha. A gente vai provisionar ele ainda, mas para fins de exemplificação, para a gente não ficar só falando também e a gente conseguir ver, pelo menos adiantar, né, esse conteúdo na prática, eu gostaria de mostrar para vocês o que seria um Storage Account para aqueles que não estão familiarizados. Então aqui eu tenho meu Storage Account, beleza? Esse aqui é de um outro projeto que a gente está desenvolvendo, mas basicamente é o que a gente vai, é o serviço que a gente vai utilizar. Então, ó, a gente vai criar nossos containers aqui, a gente vai criar nossos containers aqui e vai alimentando com os dados. E conforme a gente for maturando, a gente vai salvando esses dados conforme a maturação aqui no container. O token que eu havia falado, ó, tokens de acesso compartilhado, é esse cara aqui que a gente vai utilizar para conceder acesso ao nosso script, onde que eu consigo fazer um controle de permissão, tá? E as regras de RBAC, como eu tinha falado, elas estão aqui. Beleza? Então, esse serviço que a gente vai estar utilizando. Eu queria mostrar ele para vocês só para a gente não ficar só falando, né? A gente vai provisionar ele passo a passo, certinho. E mais no futuro ainda, depois da parte do provisionamento do Storage Account, a gente vai usar o Azure Function para a gente fazer a parte de orquestração desse nosso pipeline. Tá? A gente vai orquestrar via Azure Function, que é um serviço também, é um serviço PaaS, só que é um serviceless. Ele é basicamente um serviço em que o gerenciamento do servidor fica por conta da Microsoft. E a minha responsabilidade de ter que gerenciar uma infraestrutura diminui muito. Eu não vou gerenciar infraestrutura nenhuma, é a Microsoft que gerencia para mim. Eu só gerencio a aplicação e orquestro ela através de gatilhos. Bem, relembrado essa arquitetura, o que a gente vai fazer? Salvar, né? Não salvei, mas... Aliás, ele já está salvo já, tá? Eu posso cancelar, eu sei que ele já está salvo. Tranquilo, ele tá aqui já. O que a gente vai fazer? Vamos construir uma segunda branch agora. A gente já tem uma branch que a gente já fez o merge nos vídeos passados. Eu quero fazer uma segunda branch. Essas branches, o interessante é você ter uma ferramenta de controle de gestão de projeto, por exemplo, um Jira. Seria bem interessante você criar uma automação um CI/CD, uma esteira de CI/CD, onde que você consegue, através do Jira, disparar essa esteira para ele ir criando essas branches para você, conforme você vai movimentando os cards dentro do Jira. O interessante seria isso, tá? Mas eu vou criar aqui na mão, seguindo as boas práticas aqui de criação de branch, né? Então vou colocar o nome do que eu tô fazendo. No seu caso aqui é uma feature nova, a feature maturação ou tratamento do dado, né? Maturação do dado, maturação dos dados. Maturação dos dados, eu vou copiar da minha main. Beleza, criei essa minha branch. Vamos no VS Code. Meu projeto já está aqui. Eu preciso fazer o que? Trocar de branch. Vamos pegar a minha branch aqui. Tá aqui. Beleza, trocamos de branch. Eu vou fazer um pull só para garantir a troca de fato aqui da branch, tá? Então eu vou fazer um pull para trazer os dados, todos os dados que estão ali na minha branch. Beleza, ele trouxe. E eu vi aqui que faltou o Analytics, que é um cara que a gente já tinha criado. Inclusive ele está na branch aqui, ó. Ele está na branch Feature Extrações. Faltou esse carinha aqui. Não tem problema, a gente vai criar ele. Só tem que tomar cuidado pra gente não ter conflito, tá? Então, ponto, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ter conflito. Vamos olhar pra nossa main, só pra garantir que quando que eu mergear, como que ele não tá aqui, a gente não vai ter
conflito nenhum, tá? É como que ele não veio porque talvez eu tenha esquecido de mergear. Eu criei ele depois que eu fiz o merge da branch features e extrações para main. Então talvez eu esqueci de criar esse cara aqui. Não tem problema, vamos excluir o transform porque a gente vai criar esse cara agora. Então a gente tem nossa main, que basicamente ele vai acionar as classes, cada base, cada origem de API é uma classe e eu vou acionar essas classes para capturar as APIs e trazer os meus dados para cá. Bom, como que a gente já fez isso, o que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer a transformação, a maturação desse dado. Então, esse aqui é um outro projeto, novo arquivo. O que a gente quer? A gente quer os transforms.py, que é basicamente a maturação, a transformação da camada bronze, que é o dado que vem da origem, da onde a gente está trazendo esse dado. A gente vai tratar ele para ele virar uma camada silver. Então, primeiro ponto, a gente importa aquilo que a gente quer trabalhar. Vou importar a nossa biblioteca OS. Vou importar a biblioteca Panda, que é aquela que a gente vai usar para fazer o tratamento de dados. E vou importar também a datetime. Bem, imports feitos, o que a gente vai começar a fazer agora? Como a gente está trabalhando voltado para objetos, eu preciso criar classe. E essas classes vão ter meus métodos. Os métodos são basicamente funções, só que dentro de classes, tá? A classe serve para encapsular de uma forma melhor. Por exemplo, eu vou construir um carro. Eu vou criar a classe carro e a pintura da porta, o assoalho, a maçaneta são os métodos dessa classe. Então, eu vou criar o primeiro método, que é o... Ele até deu, na verdade, a IA tá me dando conforme eu tô escrevendo, mas não tem problema. É o método transformador de base. Beleza. O que a gente quer fazer? Eu preciso começar a minha classe com o meu método construtor. Qual método construtor que é esse? df init. Vamos ver se a IA dá alguma coisa interessante. Não, ela não deu. Então não tem problema. Vou trazer o self. Self é para fazer a referenciação, para conectar os meus métodos, tá? Então vamos lá. Self, como que minha classe ela vai se iniciar? Ela vai se iniciar pegando um raw path, ou seja, o caminho dos meus arquivos bronze e o caminho da minha silver. Beleza? Então meu método, minha classe ela vai iniciar recebendo basicamente dois parâmetros, que é o caminho da minha bronze e o caminho da minha silver. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o was makedir para fazer a criação de pastas e eu vou criar a silver se ela não existir. Eu vou criar uma pastinha silver se ela não existir. Por que eu estou fazendo isso? Porque lembra, a gente tá trabalhando por enquanto no on-premises, tá? Então, para evitar um erro de criação da pasta aqui no meu data lake, a gente faz isso. Mas quando a gente for migrar para a nuvem, a gente não vai precisar, porque eu tenho certeza que a pasta ela já vai estar criada lá no meu Storage Account, tá? A gente só faz isso aqui para evitar que, por exemplo, alguém clone meu projeto e esqueça de configurar a estrutura do meu data lake e acabe gerando um erro quando que ele for executar a parte de transformação. Então, para ele não gerar um erro que a pasta não existe, a gente faz esse método aqui por segurança para ele criar caso a pessoa se esqueceu de fazer a configuração da estrutura do data lake local. Beleza? O que a gente quer agora? Que vamos chamar mais um método aqui, que é o df transformar, e a gente vai colocar aqui um rising, que é uma tratativa de erro, tá? Vou fazer uma tratativa de erro aqui. Ó, olha que interessante, a IA ela já está sugerindo pra gente usar esse logger. Esse logger ele é bem interessante para ele informar os logs durante a execução do processo para a gente. Então, é um meio da gente trazer warnings, erros,
informações sem usar o print, por exemplo. É uma maneira mais robusta da gente fazer isso. Então é bem interessante aquilo que a IA está sugerindo para a gente, mas a gente não vai usar por enquanto. Por quê? Porque a ideia é a gente maturando esse código ao longo dos vídeos, então muita coisa a gente vai melhorar aqui nesse código, tá? O que a gente vai começar agora? Vamos começar mais uma classe, porque lembra que na minha main, cada classe corresponde à extração de uma base. E eu quero tratar essas bases. Então aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Vou criar cada classe para maturar as classes que a gente fez a extração. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o transformador B3. Então eu tenho uma classe que extrai da B3. Agora eu tenho uma classe que trata os arquivos que eu extraio da B3. Entendeu? Para a gente manter esse padrão. Se você me perguntar essa melhor arquitetura, em termos de arquitetura de software, não, a gente tem outras formas que a gente vai ver ao longo do curso, da gente encapsular isso de uma forma melhor, a gente fazer essa referenciação de uma forma melhor, mas por enquanto a gente vai fazer assim para fins de abstrair alguns layers, para a gente começar minimamente a estruturar nosso projeto e depois a gente ir evoluindo. O que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, muito interessante para aqueles que não conhecem, docstring, tá? Ele explica basicamente o meu método, explica a minha classe. Não está completo esse docstring, o certo é ele explicar entrada, retorno, os parâmetros, enfim. Vamos chamar um print, não estou usando meu logger, eu poderia usar um logger.info. Então aqui eu estou chamando um print, um ponto de melhoria para a gente fazer. Eu preciso informar, basicamente, que eu estou iniciando a transformação dos dados da B3. Perfeito. Esse autocomplete é muito bom, cara. O que a gente vai fazer agora? Os dados da B3, vamos dar uma olhada como que eles são exportados. Ó, olha como é que esses dados são importados aqui, tá? Extração B3, a gente exporta por vários tickers, né? Então a gente usa o Wfinance para exportar esses caras ticker por ticker, né? O valor de entrada, o menor valor, valor de fechamento, volume de dividendos. E a gente salva isso como parquet. Beleza. Então a gente tem a forma como a gente extrai, são vários arquivos de ticker, né? Ó. Então a gente vai precisar fazer um for, porque a gente vai percorrer cada um dos arquivos para fazer esse tratamento. Então for arquivo, que é o nome que eu estou colocando aqui na hora que eu estou percorrendo, não necessariamente você precisa colocar arquivo. Então eu vou percorrer todos os arquivos da minha raw path, vou chamar esses caras de arquivo, vou buscar pela extensão .csv. Faz sentido esse autocomplete que ele deu aqui? Não faz sentido esse autocomplete que ele deu aqui. Na verdade, eu tenho que buscar pelo start swift, ou seja, todos os arquivos dentro do meu raw path que eles começam com B3 e a extensão dele, a gente sabe que a gente está fazendo um toParquet lá na main, aqui a gente coloca a mesma coisa. A gente sabe que a gente está salvando em parquet, então eu quero buscar o que? Os arquivos que começam com B3 e terminam com ponto .parquet. Então eu estou pegando o começo do arquivo e o final do arquivo. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Tira esse cara aqui que não faz sentido. Seria legal a gente informar para o usuário que a gente conseguiu achar. A gente conseguiu achar o arquivo, tá? Então, ó, listei aqui, fiz um list aqui na sua camada raw. Peguei os arquivos que começam com B3 e terminam com a extensão .parquet e achei esses caras aqui. Beleza. Dito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente tem um arquivo, a gente começa de fato o tratamento. Então, eu vou fazer uma tratativa de erro aqui. Try. Tente fazer o quê? Tente ler esse arquivo, tá? Então, tente fazer a leitura deste arquivo com base nesse caminho aqui. Então, por isso que eu estou juntando, né? Eu estou juntando o caminho com o nome do arquivo. Então, eu estou pegando o caminho completo aqui, mais o nome do arquivo para fazer o quê? A leitura dele. Fiz a leitura dele. O que a gente vai fazer agora, Rodrigo? Fiz a leitura do meu arquivo.
vou transformar todo mundo para data. Então, na onde que as minhas colunas que forem data, eu faço o que? Eu chamo essa coluna no meu data frame, passando uma função toDateTime, passando a minha coluna e o parâmetro da minha função. O que a gente está fazendo aqui? Convertendo todas as colunas do meu data frame que são data para datetime. Então, tá, faz sentido isso que a IA trouxe? Faz sentido isso que a IA trouxe. Só que a gente está esquecendo de padronizar os nomes, porque, por exemplo, eu posso ter uma coluna que é maiúsculo, posso ter uma coluna que é minúsculo, o nome da coluna por si só. Então a gente tem que padronizar o nome das colunas. Então vamos padronizar o nome das colunas. Ó, ela já sugeriu pra gente aqui, df.columns é igual a columnLower.replace. Olha, interessante essa modificação que ele fez aqui. Interessante, ele está basicamente substituindo todos os espaços pelo underline e está colocando todas as colunas para lower. Tá, faz sentido, mas acho que a gente não precisa porque eu sei que não tem espaço. Então a gente pode reduzir muita coisa aqui. O que a gente vai fazer aqui de fato? O que a gente quer fazer? A gente quer pegar um df.columns, prontinho, tirando isso aqui. Pronto, é isso aqui que a gente quer fazer. O que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei todas as minhas colunas, converti para string e fiz elas ficarem todas minúsculas. Basicamente é isso que a gente fez aqui. Nada, a gente padronizou só nesse ponto. Vocês viram que a IA sugeriu até outras formas de padronização, tá? Nesse nosso caso não vai precisar, porque eu já dei uma olhada nos arquivos e entendi o padrão que vem da B3. Se esse padrão mudar, a gente tem um problema na nossa extração. O código vai precisar mudar nesse nosso cenário aqui, mas o certo é o código já ser resiliente para esses tipos de alteração na extração, para não quebrar o seu pipeline. Tá? Vamos lá, o que mais? A gente fez um outro tratamento aqui, que é o df.drop duplicates. Então a gente deletou os duplicados e olha que interessante, a gente não passou nenhum parâmetro para o drop duplicates. O que isso quer dizer? Que ele vai olhar ele vai considerar todas as colunas do meu data frame, se tudo for igual aí que ele dropa. Se tudo for igual, eu posso passar uma coluna aqui em específico. Por exemplo, eu posso falar, dropa os valores duplicados da coluna X. Quando eu não passo nada, ele tem que ser igual em tudo. Tudo tem que ser igual para ele dropar, porque não tem um parâmetro específico. Outra coisa que a gente fez foi dropar os valores nulos, tá? Então vamos dar esse autocomplete aqui que a IA tá falando pra gente. Faz sentido? Beleza. Então, a gente fez mais esses dois steps de limpeza. Tiramos todos os duplicados, sem considerar uma coluna específica, então tudo tem que ser igual para ser duplicado. E a gente removeu as linhas que são nulas, tá? Então, drop NA. Drop NA, ele remove, basicamente, a linha que os valores são nulos. Não precisa a linha inteira ser nulo. Se uma coluna tiver valor nulo, ele dropa aquela linha para mim. Ele dropa aquela linha para mim, tá? Vamos até confirmar aqui se é isso mesmo que o seu comando faz. Só pra gente não, só pra mim não ver se eu não tô falando besteira. Exato. Então é isso, ele realmente descarta as linhas cujos valores são ausentes. Beleza. Então só para fins de confirmação, para não passar informação errada aqui para vocês. O que a gente vai fazer? Feito isso, a gente tem que salvar esse arquivo, tá? A gente tem que salvar esse arquivo aqui e é isso que a gente faz, ainda a gente coloca reset index, né? Então, feito isso, não temos mais outros tratamentos para fazer. Vamos pegar esse excepb aqui. Essa exceção é se dá erro. Então, tente fazer alguma coisa. Aí até sugeriu certo. Então, vamos entender aqui o código. Tente fazer esse tratamento aqui, que é basicamente ler o arquivo, tá? Então, eu vou percorrer
o path da minha bronze, concatenar com o meu arquivo, fazer a leitura dele, transformar todas as colunas em string em letra minúscula, pegar a coluna que for data, converter para data time, tirar as linhas, aliás, dropar tudo que é duplicado, considerando todas as colunas, tirar aquela linha cujo valor é nulo e fazer o salvamento disso no meu silver path. Beleza? Tranquilo. Então é isso que a gente fez para o tratamento da B3. Agora a gente tem outras bases que a gente ingeriu, que são o que? O CVM, a gente tem também o tesouro. Então agora a gente vai fazer o transformador do tesouro. Ó, tá aqui já. Olha que interessante, como que é uma classe e eu tenho alguns métodos que eu quero referenciar. A gente não pode esquecer do self aqui nos métodos, tá? Para conseguir referenciar os métodos do meu método construtor. Então, eu tenho algumas variáveis aqui no meu método construtor e se eu quero referenciar, eu tenho que usar o self. Beleza. O que a gente vai fazer agora nesse cara aqui? A mesma coisa. Basicamente, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente fez. Vamos até dar uma olhada aqui se ele fez alguma coisa de diferente. Tá. Ele fez algumas coisas de diferentes, porque nesse caso, se a gente dá uma olhada aqui, o que acontece? O tesouro, ele não tá salvando em parquet. Não, tá sim, ele tá salvando em parquet. Ah, mas tem um que não tá, ó. Tesouro direto, rentabilidade. Deixa eu abrir a pasta aqui no cantinho aqui também, ó, pra mim ir olhando com mais detalhes. Tá aqui. Ó, eu tô vendo aqui, mas eu abri uma aqui no canto pra facilitar. Realmente tem uma que não tá. Então tem os parquês e tem o não parquet. Não tem problema, já dei uma olhada aqui no nosso dado. O que a gente vai começar a fazer? Cara, praticamente a mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer diferente. A gente vai começar chamando um try primeiro. Por quê? Porque a gente já vai começar a chamar uns tratamentos aqui já no canto aqui de cima. Qual arquivo que é CSV? O arquivo de rentabilidade. Então, rent, file de rentabilidade. O que eu quero fazer? A mesma coisa que a gente fez antes. Só que no caso é esse nome aqui, né, Rodrigo? Então, o que a gente quer fazer aqui? Eu quero juntar o caminho da pasta com esse cara aqui. Basicamente para ficar uma string com todo o caminho bonitinho. Uma vez que eu tenho esse caminho junto aqui, o que eu quero fazer? Eu quero basicamente ver se ele existe, mas eu até pensei um pouco para explicar para vocês, para relembrar. Esse cara aqui, ele tem uma peculiaridade. Por quê? A rentabilidade, a gente faz um web scraping para fazer a extração do CSV que é disponibilizado no site do Tesouro Direto. Como que a gente faz um web scraping? Vocês concordam comigo que o risco do site mudar, do HTML do site mudar é muito grande? Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de olhar para o blob e ver se esse arquivo existe. Que pode ser que em algum momento ele não exista porque o pipeline que faz o web scraping quebrou. Então a gente tem que tomar um cuidado a mais com esse arquivo aqui. Por isso que a gente já começa fazendo um try logo no começo e por isso que eu verifico primeiro se ele existe antes de chamar o meu pandas read CSV e fazer a normalização das colunas e etc. Por quê? Porque em algum momento esse cara ele pode realmente falhar. Beleza, galera? Então, beleza. Um outro ponto que a gente tem nesse cara aqui é uma peculiaridade que eu tenho anotado aqui, que no dia da extração eu percebi. No decorrer dos anos de disponibilização do arquivo, ele mudou o delimitador dele no decorrer dos anos.
ele mudou o delimitador dele no decorrer dos anos. Então a gente vai precisar fazer um try catch para basicamente e fazer uma tentativa e erro de acertar o delimitador desse arquivo. Como assim, Rodrigo? Olha só. O delimitador dele, em alguns momentos, ele foi vírgula, não foi ponto e vírgula, foi vírgula em determinados momentos. Então, como que eu não sei se é uma regra deles acabarem o TF8? Como que eu não sei se é uma regra deles fazerem essa mudança e com qual frequência essa mudança ocorre? A gente tem que fazer esse tratamento aqui, ó, try. Tente ler o arquivo dessa forma, com o TF8, um separador ponto e vírgula. Ah, não conseguiu. Except, a exceção vai ser você tentar com o encode latim 1 e o delimitador ponto e vírgula. Ah, não consegui. A exceção vai ser você tentar fazer novamente a leitura, só que dessa vez com um delimitador diferente, com um delimitador vírgula. Beleza? Isso aqui só está errado um pouquinho, porque na verdade a exceção é isso aqui. Tá, então try. Tente fazer isso. Se você não conseguir, você vai cair aqui, nessa exceção. E nessa exceção, você vai tentar fazer isso. Se você não conseguir, você faz isso. Então, aqui a gente teve que fazer isso por conta disso, tá? Então, try, tente ler o arquivo com o CEP, ponto e vírgula e o encode UTF-8. Se você não conseguir, tente ler com o encode latim 1 e o separador ponto e vírgula. Se você não conseguir, tente ler com o separador vírgula e o encode UTF-8. Por conta das mudanças que teve ao longo dos anos, eu não sei se eles vão mudar novamente. Feito isso, a gente vai ter o arquivo em DataFrame e daí a gente já pode começar a trabalhar esse cara. Trabalhar em qual sentido? Normalização das colunas, conversão para data type, remoção de duplicados. Tranquilidade, galera? Então, beleza. Vamos ver aqui se não esqueci de mais nada. Eu acho que é isso. Perfeito. Só esqueci de uma coisa só. Olha lá em cima. Aí, agora sim. Tá vendo que ele tinha ficado vermelho, né? Beleza, temos mais uma classe finalizada aqui. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer. A gente vai fazer com... vamos ver quais equipes a gente ainda tem pra gente transformar aqui. Ah, a gente esqueceu de uma coisa, né? Eu tava vendo aqui na pasta aqui, a gente tem um ponto aqui também bem interessante. Olha, gente, que é o seguinte. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ó. Eita. A gente tem outros arquivos referentes ao tesouro também. A gente tratou só o CSV. A gente não tratou esses outros parquês. Então, a gente vai ter que tratar esses outros parquês também. Tá. Vamos lá. Eu ia fazer um try, mas... vamos fazer, né? Try, tente. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer um for na minha lista PF. Ok. Então eu estou fazendo um for na minha lista PF. Estou pesquisando pelo começo tesouro e com a extensão .parquet. Beleza, estou printando o arquivo que eu encontrei. Estou concatenando o caminho com o nome do arquivo e estou lendo para DataFrame. Estou fazendo a normalização das colunas, a conversão para data type, a exclusão de duplicados, a exclusão de linhas nulas e
finalizando aqui. Fez total sentido, tá? Não vejo... Perfeito. Não vejo outra coisa aqui que a gente tá bem coerente aqui. Tá bem coerente, tá bem coerente aqui. Só uma coisa, esses arquivos Parquet, será que eles têm data neles? Esse é um ponto, será que eles têm coluna de data? Porque senão eles podem gerar um erro pra gente. De coluna não encontrada. Ó, tá vendo, galera? Por isso que é importante sempre olhar o arquivo. Esse Parquet, ele não tem coluna de data nele. Então, como que eu vou tratar uma data, sendo que esse Parquet não tem coluna de data nele? Então, esse tratamento, ele não faz sentido, tá? Por isso que é bom a gente sempre validar aquilo que a IA está fazendo. Aquele tratamento não tem sentido porque a gente não tem uma coluna de data. Duplicado, tira duplicado faz sentido. Remover valores nulos, ok, faz sentido para esse nosso contexto. Beleza, vamos para mais uma classe. Transformador CV aí. Ele já deu aqui pra mim já, bem bacana. Ele já entendeu o contexto aqui das coisas. Vamos ver se ele não fez nenhuma besteira. Tá, ele seguiu o padrão. Ele identificou que eu tô fazendo um tratamento padrão e ele tá replicando esse tratamento padrão pra mim. Vamos dar uma olhada nos arquivos que a gente tem. Deixa eu minimizar isso aqui que eu tô olhando pelo meu explorador aqui. Vamos ver os arquivos que a gente tem. Tá, ok. Faz sentido o tratamento que ele fez. Só não faz sentido que eu tô olhando aqui, vou mostrar pra vocês aqui. O tratamento que ele fez de novo com relação à coluna de data. Eu não tenho a coluna data aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. Tá vendo? O que a gente tem aqui pra gente tratar? Data cancelamento, data de início do ativo. Não, data de início do ativo é quando que ele começou a ser computado, né? Data de início da classe, pode ser data de início, data de fim da classe, data de início de arquivo, data fim. Sei lá, o arquivo a gente começou a computar um registro hoje e amanhã a gente para, então tem esse início e fim. Tá, aqui também a gente não tem nenhuma coluna de data em específico, então esse cara vai embora. Eu quero colocar um parâmetro aqui para deletar somente as linhas que são nulas, ou seja, que estão completamente nulas, né? Beleza. Uma outra coisa aqui interessante que a gente pode fazer também é que a gente deu uma olhada aqui, né? Que eu tô olhando pro arquivo aqui. CNPJ fundo. Esse cara aqui ele nunca vai poder vir nulo. CNPJ, esses dois caras aqui, né? Que é basicamente essa informação aqui e o CNPJ. Esses dois caras, eles nunca podem vir nulo, tá? Porque é como se fossem minhas chaves primárias, de fato, né? Então, o meu data frame, ele vai receber o meu data frame.drop, oh Deus, drop NA, só que eu vou passar um subset para ele, exato, ele já trouxe aqui para mim, a IA maravilhosa, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo para o meu data frame novamente, estou sobrescrevendo ele, dropando todos os valores que estão, todas as linhas que estão completamente nulas, e dropando a linha cujo o CNPJ fundo e o nome fundo são nulos. Só que ele colocou nome fundo, na verdade não é nome fundo, né? É Demon Social. Rodrigo, por que você está colocando minúsculo? Lembra que a gente padronizou as colunas aqui? Então tem que ser em minúsculo. Então a gente está dropando tudo que é nulo. Não, peraí. Não, cara, não. Não, peraí. Exemplo. Agora que eu percebi, essa IA escrevendo exemplo tá complicado. Na verdade, isso não é um exemplo. Na verdade, ele está fazendo essa ação de remover.
remove as linhas onde... Beleza, top. Beleza, então fez sentido o que a gente está fazendo? Fez sentido. Vamos tirar isso aqui, que não tem sentido. Beleza, exemplo também vai embora. Isso aqui vai embora. Deixa eu remover todos esses exemplos que ficou ruim, né? Beleza, então tem mais alguma coisa pra gente remover? Vamos dar uma olhada no arquivo. Não, não tem. Só que esse arquivo é aquele mesmo problema que a gente já viu, né? Esse arquivo é aquele arquivo CSV. E ele é uma extração também um pouco diferente. Ele não é uma API nem nada nesse sentido. Se eu não me engano, ele é um web scraping também. Então a gente vai ter que fazer a tratativa que a gente fez também para o tesouro, tá? Bacen, IBGE. Na verdade ele não é um web scrap, a gente vai lá no site, a gente busca ele direto do site. Então beleza, não tem problema, deixa assim. Então como ele não é um web scraping, ele não tem tanto risco de acontecer uma quebra com ele, né? Diferente do nosso outro arquivo que tinha um risco de acontecer uma quebra muito grande por ser um arquivo CSV, uma extração feita do web scraping, né? Então a gente tinha um risco muito grande de acontecer uma quebra. A IA de novo entendeu o padrão que eu estou fazendo, ele só replicou o padrão e vamos ver se de fato é isso. Vamos lá nos dados do IBGE, vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa para a gente tratar. Tô pegando aqui. Ó, os dados do IBGE, vou mostrar para vocês aqui. Eu tô olhando, fica mais fácil para mim olhar na segunda tela. Ele é um JSON, tá? Ele é um JSON. Então, o que a gente pode tratar nesse cara? Primeiro que a IA já errou, então ele não vai ler um parquet, ele vai ler na verdade ele vai ler um JSON, e aqui é read JSON, né? Então read JSON, tá? Então ele vai ler um JSON, a gente já fez esse ajuste aqui, vai normalizar a coluna, dropar duplicados. Cara, desse JSON é isso que a gente tem para fazer nesse transformador do IBGE. E a gente esqueceu de alguma classe? Vamos dar uma olhada tô dando uma olhada nos arquivos aqui. Não. A princípio não, tá? A princípio não. Então maravilha. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que criar basicamente a classe que vai orquestrar todos esses pipelines, que vai chamar esses pipelines, né? Porque a gente construiu as classes individualmente. Agora eu quero invocar isso em uma sequência lógica. Ó, ele já criou pra gente aqui. Então ele cria essa classe pipeline transformação. O método construtor dela recebe como parâmetro a minha PF da bronze e minha PF da silver. Constrói minhas variáveis e os meus transformadores são as minhas classes, passando como parâmetro o caminho da bronze e da silver para cada uma, isso dentro de uma lista. Aí ele vai fazer o que? Ele vai percorrer todas essas chamadas das minhas classes, fazendo o que? A invocação dela. Então eu vou invocar classe a classe, tá? Eu faço a invocação disso classe a classe. Beleza? Bem legal, tá, faz sentido, só que é o seguinte, eu preciso chamar esse executar aqui. Então, pipe é igual a pipe transformação, abre e fecha parênteses, pipe.executar. Prontinho. Então eu estou iniciando a minha classe e eu preciso passar o path, né? Preciso passar o path para ela aqui. Deixa eu ver, eu instanciei da forma correta a minha classe. Só que eu não passei o caminho para ela. Eu não passei o caminho para minha classe. Na verdade, o caminho dos meus arquivos,
como que eu estou instanciando a minha classe, eu vou ter que passar esses arquivos de uma outra forma. Eu vou ter que capturar o caminho desse arquivo aqui, tá? Para isso a gente pode usar a biblioteca OS para fazer a captura desse meu arquivo aqui. Por que, Rodrigo, você está fazendo dessa forma? Porque aqui eu estou chamando a minha classe. Eu ainda não estou trabalhando em uma estrutura de orientação ao objeto, porque eu estou instanciando a minha classe aqui, tá? Então eu não poderia usar o self, por exemplo, igual a gente viu. O que a gente vai pegar? OSPF, raw data, OSPF, raw silver. Beleza. E aí fica... Tá, a gente está fazendo o que? A gente chamou a biblioteca OS para percorrer uma pasta. A gente está fazendo um join com o nosso caminho atual até a raw date. Tem a raw date. Na verdade, a raw date também não existe, é só raw. E aqui é silver. OK. OK, 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 OK. Tá. Deixa eu chamar o comando aqui. Tá, deixa eu pesquisar esse comando aqui para confirmar se ele é esse comando mesmo. Tá, ele vai retornar o diretório atual que a gente tá, certo? Então ele retorna o diretório atual. E aí, na verdade, eu teria que pesquisar por /data lake /raw. Daí eu vou juntar o meu caminho atual mais a concatenação disso daqui. Então no final eu teria o meu caminho atual concatenado com isso daqui. Então seria pwd, seria esse caminho atual, certo? Barra data lake barra raw. E aí é barra ao contrário por conta do coisa relativo. Acho que um R. Tem que usar um R de relative path, se eu não me engano. Ah não, então. Ah não, o R a gente usa depois, né? Tá, deixa assim mesmo. E daí na hora que chamar eu sei que a gente vai ter que passar um relative path aqui de qualquer jeito aqui. Tá. Ok. Vamos rodar pra gente ver a saída desse cara aqui, né? A gente não vai conseguir validar se a gente não subir a saída. Então vamos executar. Ó, já tô na minha env já, tá? Então minha env tá ativa, tá? Meu ambiente virtual tá criado. Como que eu não vou dar um pipe install nem nada nesse sentido? Eu poderia até executar sem estar dentro da minha env, né? No caso, não poderia, porque dentro da minha env que foi instalado todos os meus requerimentos do projeto. Então a versão do meu interpretador Python está dentro da minha env, versão das minhas bibliotecas. Então eu teria que executar dentro da minha env. Meu Python tá aqui, né? O meu pip, que é o gerenciador de pacotes do Python, tá aqui. O Python por si só, a referência dele também tá aqui. Todas as minhas libs que eu instalei, as minhas dependências nas suas versões específicas, elas estão aqui. Então eu precisaria executar dentro da env sim. Ó, a gente tomou um erro justamente por conta do caminho, então ele não conseguiu encontrar esse caminho específico, esse get WD, ele não passou a raiz do projeto, na verdade. Ele teria que ter passado a raiz do projeto para ele concatenar com esse caminho inteiro aqui, tá? Então, deixa eu pesquisar aqui como a gente vai pegar esse caminho inteiro aqui, porque eu não lembro. Deixa eu abrir uma aba do Google aqui do lado. Vamos pesquisando, pegar. Porque o que a gente quer? A gente quer pegar o caminho completo e concatenar com o caminho do nosso data lake, para passar o caminho completo para dentro dessa função, né? Para ela
passar para os métodos construtores. Olha, interessante, achei aqui uma coisa bem interessante aqui, é OSPath dirname, tá? Então eu vou copiar aqui pra gente aqui, ó. Então seria essa solução que a gente precisa. Maravilha, então a priori isso vai dar certo. Eu só não quero fazer uma coisa, minha Silver já tá aqui, tá? Porque eu já fiz uns testes antes, já rodei esse carinha aqui antes, então eu não quero sobrescrever a minha Silver. Aliás, não, vamos sobrescrever, vai, a gente tem que testar, então vamos sobrescrever. Beleza, ah, que legal, conseguimos. Vamos dar uma olhada na Silver aqui, ó. Não tem o atualizar, né? Tô viajando. Mas beleza. Ah, tá, agora que veio. Queria forçar uma atualização. Beleza, ó. A Silver tá aqui, os arquivos foram atualizados, então, beleza, a gente conseguiu matar essa primeira etapa. A segunda etapa agora, galera, eu vou, por conta do tempo do vídeo, a gente tá com quase 1 hora de vídeo, eu vou dar uma acelerada. Na verdade, eu vou trazer isso aqui pronto já para vocês, que era aquele arquivo de Analytics, tá? Por conta mesmo do tempo do vídeo, eu vou ainda pegar aqui, ó. Que esse arquivo, vou copiar daqui e vou criar ele aqui, ó. Oh, Deus. Que esse arquivo Analytics faz, tá? Esse arquivo Analytics, galera, ele vai fazer a parte da maturação da camada Gold. Então a gente construiu a Silver. Agora a gente vai construir a Gold. Ó, Gold Path. E olha que interessante, por que faz sentido esse Mercdir aqui? Porque ó, eu mesmo não construí a Gold dentro do meu Data Lake, então daria problema se eu rodasse. Então aqui ele já constrói para mim automaticamente. A gente vai rodar ele aqui pra gente ver. Mas é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar agora os dados tratados da camada Silver e ele vai tratar, ele vai fazer a Gold. Para fazer a Gold, ele vai buscar uma maneira dele casar esses dados. O script, ele vai pegar os dados que ele tem na minha Silver e ele vai correlacionar os dados. Então, dado da B3 com o dado do Tesouro, com o dado do IBGE, para criar as minhas tabelas Golds. Então aqui, o que eu fiz aqui, tá? O que eu programei no script? Essa correlação, tá? Então eu vou buscar correlacionar por data, eu vou buscar correlacionar de alguma forma esses caras. Eu junto principalmente por data, principalmente por alguma característica em comum das bases, eu junto essas informações via join, tá? Para a gente conseguir ter esses data frames aqui que são as minhas golds, né? Tá? Então é isso que a gente faz aqui, não foge muito do padrão do que a gente já viu antes, né, em termos de código, ó. A gente faz a leitura igual o padrão da Silver que a gente viu, e a partir da leitura a gente correlaciona isso, né, através de joins, como eu tinha falado aqui para vocês. A gente também correlaciona por data, beleza? Então é isso que esse cara aqui faz. Vamos rodar ele aqui para vocês verem, ó. Então ele cria a Gold para mim. E a Gold, ela vai ter basicamente essa parte final aqui pra gente que a gente poderia passar para os nossos modelos, né? Então, retorno médio, volatilidade, qual foi o preço da primeira data, o número de pregões que a gente teve, preço médio. Aí a gente tem uma análise aqui, praticamente um outro group by aqui, né? Das dívidas públicas aqui. Parte ali do tesouro. A gente tem um outro aqui da análise de fundos aqui. Enfim, é isso que aqui a gente está fazendo na parte da Gold. Beleza, galera, essa última parte foi mais corrido mesmo por conta do tempo, tá? A gente está bastante tempo aqui, mas espero que vocês tenham gostado. A próxima etapa é a gente construir tudo isso na nuvem
e a gente sair do on-premises agora e ir melhorando essa arquitetura de software, a distribuição das pastas, a documentação e justamente a parte de log aqui também no momento da execução, tá? Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu, gente.